nós vamos agora a Brasília, acionar desta vez a repórter Edilene Lopes. Ela está com o novo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, o advogado Antônio Fabrício, que é aqui de Minas Gerais. Bom dia para você, Edilene. Bom dia, Kátia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos nossos ouvintes. Nós falamos ao vivo dos estúdios aqui da Itatiaia, onde está Antônio Fabrício, que agora é ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Ele que ontem foi aprovado por unanimidade na sabatina da Comissão de Constituição e Justiça, advogado, mineiro de Brasília de Minas, pai de gêmeas, tem vasta experiência na área, já advogou para empregados e patrões, é professor universitário, autor de livros que estão esgotados, que são referência na área do direito do trabalho, e justamente hoje, que é o Dia Nacional do Advogado Trabalhista, primeiro dia dele como ministro aprovado para o Tribunal Superior do Trabalho, ele concede essa entrevista exclusiva a Itatiaia, Kátia, a primeira. A imprensa nacional está toda atrás de Antônio Fabrício, o novo ministro do TST, e ele me prometeu para Itatiaia essa entrevista e prometeu e cumpriu estar aqui. Muito bom dia, muito obrigada por essa entrevista, ministro. Bom dia, Edilene. É uma honra voltar a Itatiaia. Uma alegria. E deixo aqui um abraço a todos os ouvintes. Uma alegria ter o senhor aqui, sei que o senhor é ouvinte fiel, acompanhei o senhor por muito tempo, o senhor foi presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e é bom demais ter o senhor aqui em Brasília. Boa sorte nessa nova caminhada. E eu começo com uma pergunta sobre desafios. Quais são hoje os principais desafios da Justiça do Trabalho? O senhor que ingressa e agora está do outro lado do balcão. Vamos lá. O mundo do trabalho, ele é muito complexo e é muito triste estarmos em 2024 e ainda ser pauta no Brasil trabalho análogo a escravo. Acho que há anos ou há décadas nós já deveríamos ter superado essa pauta, mas ainda bate na nossa porta, ainda vem a Justiça do Trabalho, ainda vem para os noticiários a existência de empregadores que retêm trabalhadores mediante dívida. Aqui não se fala do trabalho escravo negro, não se fala do trabalho escravo de escravizados que vinham da África, mas aqui se fala em retenção de trabalhadores mediante dívida, com situações péssimas de trabalho, com locais de moradia precário, com alimentação, às vezes com os alimentos apodrecendo em péssimas condições, e essas pessoas acabam comprando nos armazéns desses empregadores, e essas pessoas passam a ficar devendo e ficam retidos, com os documentos retidos e trabalhando com as piores condições, sendo que isso vem bater a porta da Justiça do Trabalho. Talvez nos dias de hoje ainda falar de escravidão seja uma grande chaga, um grande problema que a Justiça do Trabalho vem enfrentando. Depois desse, qual é o principal ponto que também é considerado um desafio pela Justiça Trabalhista? E que o senhor sabe que o senhor vai enfrentar muitos processos, talvez processos difíceis de serem julgados. A discriminação no ambiente de trabalho também é um ponto que ainda não foi superado. Com toda a evolução da tecnologia, com toda a evolução das relações pessoais, nós ainda temos discriminação, nós ainda temos assédio moral, e o assédio moral, ele leva a adoecimento por causa das condições de trabalho, leva a adoecimento mental, tanto adoecimento físico. Outro ponto que chega e chegará na Justiça do Trabalho e que é um grande desafio são os acidentes de trabalho. O Brasil, infelizmente, guarda uma marca de campeão de acidentes de trabalho no mundo, em que pessoas entram saudáveis e saem sadias. Aqui tem que compreender que acidente de trabalho não é só quando ocorre um fato em que um trabalhador é mutilado, mas o adoecimento
a partir do trabalho, também equiparado a acidente de trabalho. Então, as pessoas que trabalham em locais insalubres, em locais que têm péssimas condições, essas pessoas, elas adoecendo, com problemas no pulmão, com problema na vista, com adoecimento de lerdorte por esforços repetitivos, isso é equiparado a acidente de trabalho. Essas questões, elas chegam e infelizmente continuarão a chegar ainda nesse momento que nós estamos vivendo da atualidade. A questão de gênero também, ela é muito trabalhada nesse âmbito da justiça trabalhista? Chegam muitos processos nesse sentido? Sim, e é importante que diga que o CNJ, ele adotou um protocolo para julgamento com a perspectiva de gênero, que vai olhar com um olhar diferenciado para esses processos em que tem mulher dentro do polo passivo. E as questões de discriminação, tanto que agora, ainda já no governo Lula, vem uma legislação de igualdade salarial, né, que deveria também estar esperada há tanto tempo, mas ainda estamos falando de igualdade salarial entre homens e mulheres. E é só ver, por exemplo, no dia 8 de março, que é um dia de luta das mulheres, no dia 8 de março, é comum, é muito comum e é pauta recorrente dentro da imprensa, que é a diferença de homens e mulheres trabalhando no mesmo lugar, homens ganhando mais, mulheres ganhando menos. A Justiça do Trabalho, todos sabem que tem uma legislação desde 1943 consolidada, que é a CLT, e a CLT já traz mecanismos antigos para buscar, mas ainda a realidade sobrepõe a legislação. É o que eu costumo dizer. O direito não antecipa nada, Edilene, ele sempre vem depois do fato social. Primeiro ocorre o fato, tanto que você está vendo agora que estão sendo discutidas várias possibilidades de legislação com relação a fake news. Como que existia legislação de fake news quando nem existia rede social? Quer dizer, existiam jornais, existiam rádios, televisões, mas não com essa velocidade. Como que falaria em regulação de redes sociais, sendo que elas não existiam? Então o direito, ele vem depois, ele vem tentando regular, mas há anos ele está atrás tentando dar respostas a essas diferenças e essa diferença de tratamento no trabalho de mulheres e homens. Essa nova lei de igualdade salarial, ela pode aumentar o número de processos na Justiça do Trabalho, porque agora tem uma referência para se cobrar caso a regra seja descumprida? Acredito que o que vai acontecer é que essa legislação vai ser invocada, mas as ações, elas já vêm existindo e cada dia mais pessoas vão tomando consciência e vão tendo o despertar para essas questões. Eu disse ontem na sabatina, e você estava lá, o que acontece é que a Justiça do Trabalho é uma grande referência para trabalhadores, para os empregadores brasileiros. Eu já vi caso que eu conversei com uma pessoa e perguntei o nome dela e ela me disse que chamava Olício. E eu perguntei a ele como escreve o nome Olício. Ele me respondeu igual o nome do Dr. Olício Guimarães. Ele chamava Ulisses, mas ele não sabia dizer o próprio nome, mas sabia buscar a Justiça do Trabalho, sabia ajuizar uma ação, onde buscar, porque a Justiça do Trabalho, ela é uma grande referência no Brasil. A Justiça do Trabalho é um local aonde há uma entrega da prestação jurisdicional, e eu tenho muito orgulho de ter sido escolhido pelo presidente Lula e agora poder compor a Justiça do Trabalho desse país. Ministro, o senhor vê a possibilidade de uma reforma, uma revisão da reforma trabalhista, ou na avaliação do senhor ela está consolidada com pontos como, por exemplo, prevalência do negociado sobre o legislado? Foi ponto também de discussão ontem e eu disse uma frase que eu costumo dizer, todos meus 14 mil ex-alunos lembram de eu dizer isso em sala: eu não brigo contra a realidade. A reforma trabalhista, ela está desde 2007
no ordenamento jurídico brasileiro. Estando no ordenamento jurídico, ela tem que ser aplicada, porque ela é uma realidade que está aí. Ela está consolidada, bastante consolidada, tem algumas discussões que possam vir ainda no âmbito judiciário, mas ela está consolidada, está sendo aplicada pelos tribunais. Em relação ao direito trabalhista, um dos pontos mais discutidos hoje é a questão dos motoristas por aplicativo, é a uberização. Como é que o senhor vê esse debate e como que a Justiça do Trabalho enxerga hoje esse debate sobre os direitos trabalhistas desses trabalhadores? Os números são gigantes de pessoas que trabalham com aplicativo de transporte, seja de moto, seja de carro. Então, não há como dizer que eles não existem, não há como dizer que eles cumprem um papel na economia brasileira significativa, não há como dizer que pessoas que estariam sem atividades, desalentadas ou desempregadas, estão trabalhando com essas possibilidades, mas eu imagino que o Congresso deu um passo e o que eu disse, o direito de trabalho ele tem duas grandes funções. Uma que é distribuir renda, por óbvio, e a outra é criar um patamar mínimo civilizatório nas relações. Você não pode ter uma situação que não tem uma lei que diz, olha, você pode ficar 24 horas dentro de um carro, eu exijo que você... E tem que ter transparência dessas empresas, tem que ter vários pontos e o governo com o parlamento vem se preocupando até com uma possibilidade que essas pessoas sejam ligadas a uma previdência social, que tenham possibilidades. Então eu acredito que o parlamento tem, sem falar que qualquer questão de vínculo, porque são questões que vão bater a porta do tribunal, o qual eu vou integrar, mas com relação à realidade desses profissionais, que uma legislação ela pode, claro que é construída ouvindo os atores sociais que compõem essas relações, mas eu acredito que uma legislação possa criar um patamar civilizatório, possa criar garantias para essas pessoas e que tenham balizas, né, para não poder tudo. Ministro, muito obrigada pela entrevista. Ministro Antônio Fabrício, agora novo integrante do Tribunal Superior do Trabalho, depois de ter sido aprovado ontem por unanimidade na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigada por essa entrevista, a primeira exclusiva do senhor depois da aprovação pelo Senado Federal. Muito obrigada. E que dia que é a posse? Ainda não foi marcada, agora sai uma mensagem do Senado, volta para a presidência, sai o decreto, sai a nomeação e depois de 30 dias a posse pode ser marcada, o que ainda não tem uma data. Muito obrigada pela entrevista, boa sorte nessa nova jornada. Eu que agradeço, parabenizo o seu trabalho e vamos sempre ver a Justiça do Trabalho crescer com toda a importância que ela tem e com todo o respeito que o brasileiro tem pela Justiça do Trabalho.